Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos a Santíssima e Indivisível Trindade, nosso Deus. Aqui na terra, nós temos que crer neste mistério, mas a nossa alegria no céu será contemplar esse mistério. No céu nós iremos ver, e será a nossa felicidade perfeita. No céu nós iremos ver a geração eterna do Filho, a inspiração eterna do Espírito Santo. No céu nós iremos conhecer o Deus de amor que nos ama naquilo que nós, seres humanos, somos capazes de conhecer. Enquanto isso, aqui na terra, o que nós devemos é crer. E no que é que nós cremos? Então vamos um pouco falar deste mistério que é tão difícil de falar, o mistério da Santíssima Trindade. Primeira coisa, não fica difícil da gente entender quando nós entendemos como foi que Deus, aos poucos, foi revelando esse mistério. A primeira coisa que Deus fez no Antigo Testamento foi revelar que Ele é um só Deus. Enquanto todos os outros povos, cada um tinha os seus deuses, Deus fala a Abraão: sai da tua terra. Abraão não viu o rosto de Deus. Deus não tinha imagem, Deus não tinha nem sequer nome naquele momento. E assim Deus exige de Abraão fé. Esse é o primeiro passo, o passo da fé. Vai para onde? Eu te mostrarei. Deixa a tua terra, deixa tudo. E Abraão vai compreendendo que aquele Deus que falou ao seu coração é o único Deus que ele deve adorar. Deus cria uma aliança com Abraão, uma aliança de exclusividade, onde, embora os outros povos tenham outros deuses, Deus exige de Abraão que ele o adore. E nessa revelação divina e maravilhosa, vai se percebendo que não somente existe um Deus com o qual nós temos um contrato de exclusividade e outros deuses que são dos outros povos. Abraão compreendeu que, na verdade, somente Deus é Deus e os outros deuses não existem. São deuses falsos, não são deuses. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo que foi dado por Deus foi esse passo de tirar Abraão da sua terra para seguir a sua voz na fé. Um Deus sem imagem. Enquanto os outros povos pegavam uma imagem de Deus e carregavam em procissão, Deus pede a Abraão: não, eu não tenho imagem, não é você quem me carrega, sou eu quem te levo. Não é você quem me sustenta, sou eu quem te sustento. Não é você que me fala, sou eu que falo a você. E assim Deus foi se revelando. O povo de Deus durante séculos vacilou nessa aliança de amor. Mas Deus pedia amor. Está escrito lá no livro do Deuteronômio: ouve, Israel, Shema, Israel, o Senhor é o nosso Deus, Adonai Eloheinu, o Senhor é único, um só, Adonai Echad. E ali Deus
pede, depois dessa profissão de fé, de que eu tenho que ouvir, fé é isso, eu tenho que ouvir o que Deus está me dizendo. Deus não se engana e não engana ninguém. Se Ele está dizendo que Ele é um só e que os outros deuses são falsos, eu tenho que crer nisso. Os outros deuses não são deuses. O Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Foi isso que Deus pediu. Por quê? Porque Ele é a fonte de todo o nosso ser. Ele é tudo para nós. Nada do que nós somos e temos recebemos de outro lugar. Nós poderíamos adorar vários deuses se nós tivéssemos recebido dons de vários deuses. Se eu tivesse recebido o meu corpo de um Deus da saúde, se eu tivesse recebido a minha fala do Deus da comunicação, se eu tivesse recebido a minha alma do Deus espiritual, se eu tivesse recebido os meus bens materiais do Deus da prosperidade, e aí então eu poderia adorar vários deuses, porque existem várias fontes do meu ser. Mas nós aprendemos de Deus, nos revelou, Ele disse: ouve Israel, ouve, única fonte, você não tem duas fontes, todo o seu ser, tudo que você tem e tudo que você é, vem de mim. Meus queridos, nada vem de nós, tudo vem dele. Nada vem de outros deuses, tudo vem dele. Se você recebesse alguma coisa, se você tivesse alguma coisa que não tivesse recebido dele, você poderia adorar este outro Deus. Quem sabe esse outro Deus seria você. Ah, Padre, eu fiz coisas com minha própria força, independente de Deus, eu tenho virtude, sou maravilhoso. E então você poderia se adorar, você poderia se louvar, você poderia se glorificar, porque você seria um outro Deus. Mas nós nada somos, nada recebemos que não tenhamos recebido de suas mãos bondosas. Nada tenho. Eu não tenho sequer o direito de me apresentar diante dele e dizer: e eu como é que eu fico? Porque eu não me pertenço, eu sou de Deus. Essa é a primeira revelação maravilhosa, a revelação do Antigo Testamento que nos diz que existe um só Deus, Adonai Echad, um só Deus. Enquanto todos os povos cultuavam vários deuses, enquanto os romanos cultuavam o Deus da guerra, Marte, o Deus do trovão, Júpiter, o Deus do mar, Netuno, o Deus da comunicação, Hermes, e assim por diante, o Deus da beleza, o Deus do amor. Nós cristãos sabemos que todos esses bens vieram de uma única mão providente, de uma só fonte bondosa, a quem tudo devemos, nosso Deus e Senhor. Nós não nos pertencemos. Essa foi a grande luta de Deus durante os 2000 anos de Antigo Testamento. Entre Abraão e Jesus Cristo foram 2000 anos de tentativa de colocar no coração das pessoas que Deus é um, Deus é um, Deus é um só, Deus é um só. Mas então, na plenitude dos tempos, quando um povo bem disposto estava preparado para receber a graça da revelação, acontece algo de inesperado. Sim, um acontecimento histórico.
Não foi uma visão, não foi uma revelação no sentido somente de que alguém ouviu uma voz. Não. Aconteceu. Nasceu uma criança em Belém. Essa criança cresceu em Nazaré. E aos 30 anos de idade, este homem começou a pregar o Evangelho no momento de uma grande manifestação. No dia do batismo, quando João Batista estava batizando várias outras pessoas, ele veio e o Espírito Santo, o céu se rasgou, e o Espírito Santo em forma de pomba veio sobre ele, e uma voz se ouviu que dizia: este é o meu filho muito amado, no qual coloquei toda a minha benevolência, todo o meu amor. Ali foi revelado uma coisa que nós não sabíamos. Nós não sabíamos que Deus tinha um filho. Nós tínhamos aprendido que Deus era um. Agora Deus queria nos ensinar que Ele é um, mas Ele não é sozinho. Ele é um só, mas Ele é um Pai eterno que enviou o seu Filho eterno. Vejam, a natureza humana de Cristo, corpo e alma, não é eterna, foram geradas no ventre de Maria. Mas o Filho, a pessoa do Filho é eterna. Desde toda a eternidade, Deus sempre foi Pai e Ele sempre teve esse Filho muito amado, no qual colocou todo o seu ser. E é por isso que esse Filho, Ele é igual ao Pai, de igual honra, igual dignidade, igual louvor, igual adoração, igual glória. Nós devemos dar a esse Filho, porque o Pai, desde toda a eternidade, colocou nele tudo aquilo que é o seu amor. Ele é idêntico ao Pai, em tudo, eterno. Nós não sabíamos disso. Deus é um só, mas Deus não é sozinho. Deus é um Pai eterno que ama um Filho eterno. E nesse mesmo acontecimento, um segundo acontecimento, o céu se abre. O céu se abre porque foi revelado o mistério íntimo de Deus. O céu se abre porque foi revelada a Trindade. E o Espírito Santo, em forma de pomba, paira sobre Jesus. O amor do Pai, o Pai está dizendo: eis aí, eu coloquei nele todo o meu bem-querer, todo o meu amor, toda a minha complacência, todo o meu Espírito Santo. O Espírito Santo é o tudo do Pai e do Filho, é o amor do Pai e do Filho. Meus queridos, que grande mistério foi revelado ali, às margens do Rio Jordão. O mistério da Trindade. Ali, aquelas pessoas que estavam com São João Batista no Rio Jordão viram algo que será aquilo que nós iremos ver a eternidade toda. Você não pode chegar e dizer assim: essa coisa de solenidade da Santíssima Trindade, para mim, olha, o mistério da Santíssima Trindade é um negócio complicado, não quero pensar, não quero saber. Não dá para você dizer: não quero pensar, não quero saber, porque é o que você fará por toda a eternidade. O que você vai fazer por toda a eternidade é, maravilhado e cheio de alegria e de felicidade perfeita, contemplar o mistério do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós nascemos para isso. E Deus já aqui nesse mundo veio revelar seus segredos. Deus veio e revelou seus segredos. Meus queridos, que maravilha!
Deus é um só, Deus não é sozinho. Deus é um Pai eterno que gera um Filho eterno e que tem um amor eterno cujo nome é Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas realmente distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que habita em luz inacessível nos enviou o Filho, é o mistério da encarnação. Esse Filho morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, é o mistério da redenção. O Pai, habitando em luz inacessível, através desse Filho encarnado, nos envia o Espírito Santo, é o mistério de Pentecostes, que nós celebramos na semana passada. O Pai que envia o Filho, o Pai e o Filho que enviam o Espírito Santo, está aí revelada a Trindade. São acontecimentos históricos, meus queridos. Não é uma teoria, não é uma equação difícil e inexplicável num livro de matemática. Não. A Trindade se revelou na história. É claro que ela é um mistério inacessível para as nossas inteligências, mas não é algo a respeito do qual nós nada podemos saber. Nós podemos saber, porque Deus se revelou historicamente, em fatos históricos, em acontecimentos históricos. O Pai enviou o seu Filho muito amado, e o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Esse enviar do Filho no mundo, encarnação, e o enviar o Espírito Santo no mundo, Pentecostes, nos revela definitivamente a Trindade. E mostra que Deus não somente se revela assim, por curiosidade, porque a gente, às vezes, nós seres humanos podemos contar segredos de forma fútil. Eu posso abrir meu coração para você e contar um segredo meu por pura futilidade, fuxico, tagarelice. Deus não faz isso. Deus, quando nos revela um mistério, é porque esse mistério é salvífico. Deus, quando nos revela um mistério, é porque esse mistério nos salva. Nós somos salvos pela Santíssima Trindade. Nós somos salvos porque o Filho veio e se fez homem, ser humano, e o Espírito Santo foi enviado, e agora o Espírito Santo nos une a Jesus. O Espírito Santo é a alma que nos une a Cristo, cabeça, num só corpo, e pelo envio, pela missão do Filho e do Espírito Santo, nós somos salvos. Deus, se revelando, nos salva, e nos salvando se revela. É um grande mistério, eu sei, mas é um mistério de amor, e nós precisamos crer nesse mistério de amor. Deus quer que nós estejamos com Ele no céu, e o caminho para estar com Ele no céu é crer no seu Filho Jesus. Para crer, peçamos o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos una a Jesus cada vez mais. Numa comparação, nós poderíamos dizer que o Pai do céu, o Pai eterno, Deus único e verdadeiro, envia a este mundo os seus dois braços para nos abraçar e nos resgatar. Um é o Filho eterno que vem para se tornar homem, morrer na cruz por nós e nos amar. E o outro braço é o Espírito Santo que vem para nos unir ao Filho e nos levar para a casa do Pai. Esses dois braços de amor que vêm a esse mundo para nos salvar. É claro que não somente são braços, são pessoas do único Deus, Pai,
e Filho e Espírito Santo. Mas é um mistério de amor salvífico, que aqui nós já temos os efeitos em nossas vidas. Aqui nós já recebemos os efeitos diários dessa Trindade Santíssima. E que alegria quando no céu, face a face, virmos esse Deus bendito que nos ama, que se entregou por nós e nos convida a celebrar e a viver de sua vida trinitária por toda a eternidade. Essa é a nossa fé. Por esta fé nós queremos viver e morrer. Por crer na Trindade, nós somos cristãos. Quantos e quantos cristãos em alguns países muçulmanos estão sendo decapitados, mortos, por crer na Trindade. Porque os muçulmanos acham que nós somos infiéis. Eles não teriam dificuldade nenhuma se nós disséssemos que acreditamos em um único Deus e acabou. Mas porque nós dizemos que cremos em um Deus com 3 pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, então nós somos, para eles, infiéis. Nossa fé trinitária deve estar sólida em nossos corações, meus queridos. É nela que está a salvação. Jesus diz no Evangelho que Deus, Pai, amou com o amor que é o Espírito Santo tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Pai, Espírito Santo e Filho, Deus Pai ama no amor do Espírito Santo e dá o Filho. Para quê? Para que nós possamos crer. E crendo, tenhamos a vida eterna. Bonito. Mas Jesus, para deixar as coisas bem claras, ele encerra dizendo: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito. E o nome do Filho unigênito é o único nome, o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós, quando rezamos, nós não rezamos em 3 nomes. Nós rezamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É um só nome que nós devemos crer: a Trindade Santíssima. Por isso, meus queridos, queremos renovar essa nossa fé, essa fé salvífica, essa fé salvadora. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Façamos então a nossa devota, confiante e sincera profissão de fé, renovando a fé de nosso batismo.